Vamos lá, pessoal? Então, a gente já viu quem são as pessoas que respondem, né? A gente já viu que são as pessoas de direito público, as de direito privado que prestam serviço público. Agora, excluímos as empresas estatais exploradoras de atividade econômica, da responsabilidade objetiva do Estado. Maravilha. Agora eu preciso que você venha cá comigo. Seguinte, a situação é a seguinte. Aqui tem um ônibus. E dentro do ônibus tem uma velhinha. Pronto. A velhinha, isso é a bengala, viu, da velhinha. Aqui, pronto. A velhinha está no ônibus, o ônibus freia e a velhinha cai no meio da rua. Morreu. Vamos para a parte fácil. A responsabilidade da concessionária, empresa de ônibus, objetiva ou subjetiva? Objetiva, né? Pessoa de direito privado que presta serviço público, responsabilidade objetiva. E a responsabilidade do Estado? O Estado responde nesse caso? O Estado que contratou a empresa de ônibus? Sim, responde. Responsabilidade objetiva ou subjetiva? Objetiva também. Aqui não há que analisar dolo e culpa do Estado. Agora, qual é a diferença? A diferença é que a responsabilidade da empresa é primária e a do Estado é subsidiária. Eu só cobro do Estado se a empresa não conseguir arcar com o prejuízo que ela causou. A responsabilidade da empresa, ela fica subsidiária. A do Estado é a responsabilidade primária e a do empresa, a da empresa é primária e a do Estado é subsidiária. Fechou? Vem cá. Meu segundo exemplo, o ônibus está passando pela rua e a velhinha não está mais dentro do ônibus. Agora a velhinha está atravessando a rua. Não há velhinha dentro do ônibus. A velhinha está atravessando a rua. A velhinha atropela o ônibus praticamente, tão grande. Mas o ônibus atropela a velhinha. Eu nunca fui bom em proporções. E eu também tenho que botar isso aqui, né? Senão a gente é louca, quem não bota chão. O ônibus atropela a velhinha cai no chão e morre. A minha pergunta é, a responsabilidade do Estado é objetiva ou subjetiva? Deixa eu dizer uma coisa para você entender antes da gente responder a pergunta. No primeiro caso, a velhinha era usuária do serviço de transporte. No segundo caso, a velhinha não é usuária, tá? Ou seja, a vítima no primeiro caso é usuária, e a gente viu que a responsabilidade é objetiva. No segundo caso, a vítima não é usuária do serviço público. A minha pergunta é, a responsabilidade da concessionária e do Estado, objetiva ou subjetiva? Objetiva. Desde 2009, e isso foi um posicionamento que mudou diametralmente o entendimento anterior da jurisprudência. Em março de 2009, o STF editou um entendimento de que a responsabilidade do Estado é objetiva, seja por danos causados a usuários ou não usuários. Isso porque ele diz o seguinte, quando a Constituição fala que as pessoas respondem objetivamente por danos causados a terceiros, ela não diferencia terceiro usuário de não usuário. E se a Constituição não diferencia terceiro usuário de terceiro não usuário, não cabe a ninguém diferenciar. Então a responsabilidade do Estado é objetiva, seja a vítima usuária do serviço, seja a vítima não usuária do serviço. Não é importante que a vítima tenha qualidade de usuário para configurar a responsabilidade objetiva do Estado. Ficou fácil? Moleza. Estado entendido conjuntamente. Estado e prestadoras de serviço público. Fechou? Vem cá. Se a gente consegue entender, e a gente já matou isso, né? Quem são as pessoas responsáveis pela atuação e danos causados a terceiros, eu preciso partir para vocês para a análise da responsabilidade objetiva. O que é essa responsabilidade objetiva? Seguinte, vamos raciocinar juntos. Eu já cheguei a dizer isso, agora a gente vai desenvolver melhor, mas eu cheguei a dizer que a responsabilidade objetiva é aquela que se baseia em 3 elementos objetivos: conduta de um agente público, dano causado a terceiro e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ou seja, para eu comprovar a responsabilidade do Estado, botar aqui num quadradinho, basta eu comprovar os elementos do quadradinho. Ou seja, basta eu comprovar que houve a atuação de um agente público e basta eu comprovar que essa atuação do agente foi causadora de um dano a alguém, a um terceiro. Eu repito, eu comprovo que um agente público atuou e eu comprovo que a atuação do agente foi ensejadora de um dano a alguém, a um terceiro. Quando eu falo numa responsabilidade que se baseia somente em elementos objetivos, conduta, dano e nexo, eu abro mão
eu esqueço, né, de dois elementos que a gente costuma inserir quando a gente pensa em responsabilização, né? Quando a gente fala em responsabilização, a gente tem o costume de inserir mais dois elementos a esses aí. Quais são? Vamos lá. Primeiro, quando eu falo em conduta, dano e nexo, eu estou excluindo o elemento subjetivo, né? O elemento subjetivo, que é o dolo e a culpa. Não há elemento subjetivo para comprovação de dano e nexo. Eu não preciso comprovar. Quando eu comprovo conduta, dano e nexo, eu não preciso comprovar que houve dolo nem culpa, então eu excluo o elemento subjetivo dos ensejadores de responsabilidade do Estado. Isso tudo bem, tá fácil. Agora, o mais interessante, pessoal, é eu dizer a vocês que quando eu falo em conduta, dano e nexo, eu excluo também a análise de ilicitude. Ou seja, eu estou dizendo a vocês que o Estado responde, seja a atuação do Estado uma atuação lícita, seja ela uma atuação ilícita. Eu estou dizendo a vocês que mesmo quando o Estado atua mesmo quando ele atua ilicitamente também, mas mesmo quando ele atua licitamente, essa atuação lícita de um agente público, ensejadora de um dano a terceiro, ela gera a responsabilidade do Estado. É a responsabilidade do Estado por atos lícitos, plenamente aceitável na Constituição de 88. Pessoal, por quê? Olha para mim. Se a responsabilidade decorre de um ato ilícito, ninguém discute. Ela decorre do princípio da legalidade. A administração desrespeitou a lei, atuou contra o princípio da legalidade, a responsabilidade do Estado está configurada por ato ilícito. Agora, se a responsabilidade do Estado decorre de um ato lícito, a gente costuma dizer que essa responsabilidade se baseia no princípio da isonomia. Por quê? Porque se o Estado pratica um ato que causa um dano a uma pessoa, ele está buscando o interesse coletivo. E não é igualitário, não é isonômico, não é sequer justo que uma única pessoa saia prejudicada para garantir o benefício de todos. Então, nada mais justo que todos, que é o Estado, indenizem essa única pessoa prejudicada para garantir a isonomia. Então, a garantia da isonomia embasa a responsabilidade do Estado por atos lícitos. Mesmo quando ele atua licitamente na busca do interesse público, ele está causando prejuízo a uma pessoa só. Nada mais justo que essa uma única pessoa seja indenizada pelo Estado, né, por esse corpo coletivo, para garantir o interesse público. Fechamos para garantir a isonomia. Maravilha. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Se a responsabilidade do Estado se baseia na comprovação de uma conduta, de um dano e de um nexo, se eu excluir qualquer um dos elementos, ou seja, se não houver conduta do Estado, se não houver dano ou se não houver nexo de causalidade, não há responsabilidade do Estado. O que eu estou dizendo a vocês? Eu estou dizendo que a excludente de qualquer uma dessas situações exclui a responsabilidade do Estado. Pessoal, cuidado com isso. A gente tem costume de, na prova, considerar que as excludentes de responsabilidade do Estado são caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, né? Vocês enchem a boca para dizer isso. Quais são as excludentes de responsabilidade do Estado? Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva, né? Crente que estão no sucesso. E ó, para mim, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva realmente são excludentes de responsabilidade, mas não são as excludentes, são espécies de excludente. Porque qualquer situação, e raciocine isso comigo, se eu tenho 3 elementos, qualquer situação que exclua qualquer um dos elementos, se eu comprovar que não houve conduta de um agente público, ou se eu comprovar que não houve dano, ou se eu comprovar que não há nexo de causalidade entre a conduta e o dano, eu consigo comprovar, eu consigo excluir a comprovação de responsabilidade do Estado. Ou seja, a responsabilidade do Estado, ela se baseia em 3 elementos. Qualquer um deles faltando, está excluída a responsabilidade do Estado. Com certeza, e isso é indiscutível, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, são as excludentes de responsabilidade mais famosas. Famosas por um único fato. Pelo fato de que a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior, exclui o nexo de causalidade. Então nós estaremos diante de situações em que você vislumbra a conduta do agente público. Você vislumbra também um dano, mas o que acontece aqui é que não há nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ou seja, não é a conduta que causa o dano. Vou explicar uma coisa, vou dar um exemplo. Aqui em Salvador,
há pouco tempo atrás. Um rapaz resolveu se matar. Agora ele resolveu se matar de uma forma mais interessante do que o que normalmente as pessoas se matam. Ele disse assim, eu vou subir aqui num viaduto, ele subiu num viaduto ali de uma avenida grande, na paralela, e disse, assim que vier um carro que eu não simpatize, eu vou pular embaixo dele e assim eu morro. Espera-se. Pronto. Aí ele ficou lá no viaduto, na passarela. Quando veio um carro da polícia, ele disse agora, pulou embaixo do carro da polícia, o carro da polícia passou por cima e ele morreu. Aí, a família resolveu requerer uma indenização do Estado, alegando que foi o carro da polícia que passou por cima dele. A minha pergunta é simples. Houve conduta de um agente público? Claro. Houve conduta de um agente público que dirigiu o carro e passou por cima do homem. Tudo bem. Houve dano? Houve. Ele morreu. Agora, eu posso dizer que o dano decorreu da conduta do agente? Não. O dano não decorreu da conduta do agente, o dano decorreu da conduta dele, sujeito louco, que resolveu se jogar em cima do carro. Então aqui eu consigo comprovar a conduta de um agente público, eu consigo comprovar um dano causado a um particular, mas eu excluo o nexo de causalidade. O dano não decorreu da conduta do agente, o dano decorreu da conduta exclusiva, da culpa exclusiva da vítima. Tá fácil? Então vamos lá. Seguinte. Se eu consigo entender isso, a princípio, isso tudo aqui que eu botei, essa responsabilidade objetiva, ela é uma responsabilidade que se baseia numa teoria que nós chamamos de teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo é a que diz assim, a atividade do Estado é arriscada, né? Buscar o interesse coletivo gera uma probabilidade muito grande de você causar um dano a uma pessoa específica, né? Ninguém consegue agradar 100%. Então, na busca do interesse de todos, eu acabo causando um dano a um ou a outro. Por isso, se a atividade do Estado é arriscada, se dessa atividade decorrer um dano, o Estado tem que se responsabilizar. Eu não posso livrar a responsabilização do Estado de um dano que ele causar no exercício da sua atividade. Então, a atividade é arriscada, se ele causar um dano decorrente dessa atividade, ele tem que responder por esse dano. Tá fácil? Maravilha. Essa teoria do risco administrativo se contrapõe a uma teoria muito mais radical. A teoria de alguns doutrinadores que entendem que o Estado responde com base no risco integral. O que é a teoria do risco integral? É uma teoria também de responsabilização objetiva, mas muito mais radical porque não admite as excludentes de responsabilidade. Quem entende que a responsabilidade do Estado decorre do risco integral não aceita nenhuma das hipóteses de excludente. Entende que o Estado é garantidor universal e que ele responderia ainda que houvesse caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, ou seja, não há como é que eu posso dizer? Não há exclusão da responsabilidade do Estado. O Estado não se exime de responder se essa responsabilidade decorrer de uma conduta, ainda que eu consiga comprovar uma das excludentes. A responsabilidade pelo risco integral entende que o Estado é garantidor universal e, por isso, não admite as excludentes de responsabilidade. Minha pergunta é, o Brasil adotou a teoria do risco administrativo ou do risco integral? Teoria do risco administrativo. E isso é cobrado de vocês em prova objetiva. E você vai dizer, a teoria adotada pelo Estado é a teoria do risco administrativo. Só que tem exceções. Existem algumas situações previstas na lei, na Constituição ou decorrência de raciocínio doutrinário, em que se entende que a responsabilidade do Estado decorre da teoria do risco integral, ou seja, aquela teoria que não admite excludentes. Quais são as situações? Vamos lá. A primeira, famosíssima, o dano decorrente de atividade nuclear. Existe o entendimento que o dano decorrente de uma atividade nuclear gera responsabilidade objetiva do Estado. Tudo bem, mas uma responsabilidade objetiva que não admite excludentes. Uma responsabilidade baseada na teoria do risco integral. Vou dar um exemplo. Há 20 anos atrás, o único exemplo que eu conheço no Brasil. Há 20 anos atrás, então eu só dou ele mesmo. Há 20 anos atrás, dois meninos foram brincar numa área de lixo hospitalar, em Goiânia. Encontraram uma caixa fechada, escrito não mexa, perigo, não venha, caveira, tudo que tem direito. Os meninos não deveriam mexer. Abriram a caixa. Encontraram a máquina de raio-x desativada.
Abriram a máquina de raio-x e encontraram um tubo de césio 137. Verde, fosforescente, bonito. Fizeram o quê? Levaram para casa, passaram na mão, botaram na sopa. O que aconteceu? Morreram. A família morreu. Os vizinhos morreram. E todo mundo que teve contato com essas crianças ou com esse tubo, se não morreram, tiveram sequelas enormes. Até hoje, pelo menos até 2 anos atrás, em Goiás, até 20 anos depois do ocorrido, pessoas nascem com problemas decorrentes daquele dano nuclear de 20 anos atrás. Porque a atividade nuclear, ela é uma atividade que incrusta no DNA da pessoa, né, e vai passando hereditariamente. Por isso, até hoje, até 20 anos depois, o Estado acaba se responsabilizando por essa situação. Na época, o que o Estado disse? Culpa exclusiva da vítima. Eu fiz tudo o que eu pude para esses meninos não mexerem. Botei aviso, fechei, tranquei. Mexeram porque quiseram. E o que o judiciário disse? Culpa exclusiva da vítima, não exime a responsabilidade do Estado aqui. O dano nuclear é um dano que gera consequências muito graves e por isso a responsabilidade do Estado se baseia na teoria do risco integral. Fechado? Vamos lá. Seguinte, continuo. Também se entende que a responsabilidade do Estado se baseia no risco integral se ela gerar um dano ambiental. Isso aqui é bem discutível. O dano ambiental gera bastante discussão. Por quê? Porque os ambientalistas entendem que o dano ambiental ele é integral. Tá? Por quê? Porque professor de direito ambiental, não vou nem falar isso, porque meu amigo Fred daqui a pouco chega aqui e vai ouvir isso. Agora, se você for dizer a um professor de direito ambiental que o dano ambiental é igual a qualquer outro, ele morre. Ele tem infarto. Porque ele acha que o dano ambiental é o pior de todos, que o mundo está acabando, que daqui a uns anos a gente está vivendo todo mundo numa cápsula, que a gente está acabando com a gente mesmo, e que o dano ambiental é o pior da história. Eu não concordo com isso. Ignorância minha, tá? Mas é radicalismo demais. Eu não concordo com radicalismo. Para mim é ignorância. É ignorância minha, mas é radicalismo. Você chega numa floresta, eu sempre disse isso. Você chegar numa floresta para matar um mico-leão dourado e um guarda vir, mate o guarda. Porque se você matar o guarda, você é réu primário, você responde em liberdade. Agora, se você matar o mico-leão dourado, é crime inafiançável. Então, para mim, isso é radical, né? Mas é ignorância. Eu juro a você que se eu perguntar isso ao Fred, ele vai me explicar na hora. Ele vai dizer, é porque o mico-leão dourado come um mosquito que limpa a bunda numa flor, e essa flor poliniza o mundo inteiro, e é por isso que a gente está vivo, né? Então, tem uma lógica que eu não consigo captar, mas tem. Baseado nessa lógica, eu estou rindo do meu câmera porque está rindo da minha cara. Baseado nessa lógica, o STJ entendeu que a responsabilidade do Estado que causa danos ambientais é objetiva, baseada no risco integral, sim. Agora, para mim, segundo o STJ, somente se for decorrente de uma atuação comissiva de um agente público. A responsabilidade ambiental que gera a responsabilidade objetiva decorrente do risco integral, quando diz respeito ao Estado, somente se você conseguir comprovar que o agente público atuou de forma comissiva. Se o Estado deixa de atuar, a responsabilidade por omissão do Estado que causa um dano ambiental não é integral. Fechamos, moleza. Por fim, a responsabilidade decorre do risco integral quando o Estado tem alguém sob custódia. A custódia, seja de pessoa ou seja de coisa, gera uma responsabilidade acerca daquela pessoa ou daquela coisa custodiada. Quando o Estado ele tem alguém sob custódia, ele se torna garantidor daquela pessoa. Garantidor universal ele não é, mas ele é garantidor da pessoa custodiada por ele. Essa custódia gera a responsabilidade integral do Estado. Então, se seu carro está no pátio do Detran e batem no seu carro lá, o Estado responde. Ele responde, aconteça o que acontecer. Não me interessa quem bateu no carro, se há culpa ou se não há. Por quê? Porque quando o Estado tem aquilo ali sob custódia, ele tem que ter uma vigilância diferenciada. Eu vou dar mais exemplos sobre custódia. Agora, vou fazer o seguinte. Você vai deixar espaço depois da custódia no seu caderno. A gente vai conversar sobre a responsabilidade por omissão e a gente volta a conversar sobre custódia e você vai ver como vai ficar muito mais simples para você. A princípio, agora, eu só quero que você saiba que o dano causado a pessoas ou coisas custodiadas pelo Estado gera responsabilidade integral. O Estado é garantidor daquilo que ele custodia e por isso a responsabilidade é objetiva decorrente do risco integral. Fechado? Matou isso? Vamos falar da omissão. Daqui a pouco a gente desenvolve melhor essa situação de custódia. Vamos lá. O que eu tenho para dizer a vocês sobre omissão?
Isso não é pacífico que eu vou dizer, tá? Inclusive não sei nem se é muito moderno o que eu vou dizer. Mas, não sei não, eu sei que não é. Mas, em prova objetiva, vai ser cobrado de vocês assim. A doutrina tradicional entende que a responsabilidade prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ela se baseia em atuação do agente público. Porque o artigo 37, 6º diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente por danos causados a terceiros por atos de seus agentes. O entendimento é que, para que haja responsabilidade objetiva do Estado, tem que haver atuação de um agente público. A falta de atuação, a omissão do agente público não estaria abarcada no 37, parágrafo 6º. Portanto, a responsabilidade por omissão do Estado não seria uma responsabilidade objetiva estampada no texto constitucional, e a responsabilidade por omissão do Estado, ela seria uma responsabilidade subjetiva. A doutrina tradicional entende isso. A responsabilidade do Estado por omissão dos agentes públicos é uma responsabilidade subjetiva. É uma responsabilidade que ela analisa elementos subjetivos. Agora, para mim, não é aquela responsabilidade subjetiva civilista, não. A doutrina entende que é uma responsabilidade subjetiva baseada naquilo que a gente já conhece, já conversou, chamado de culpa do serviço. Então, há responsabilidade subjetiva do Estado, mas eu não preciso comprovar dolo e culpa do agente. Para eu responsabilizar o Estado por omissão, basta eu comprovar que o dano decorreu de uma má prestação de um serviço ou de uma não prestação de um serviço. Então, a responsabilidade decorrente da culpa do serviço, aquilo que a gente chamou de culpa anônima, né? A má prestação do serviço, a prestação do serviço de forma ineficiente, a não prestação do serviço geraria a responsabilidade do Estado. Então, para eu responsabilizar o Estado, bastaria eu comprovar que houve um serviço mal prestado, ou que não foi prestado um determinado serviço, ou que ele foi prestado de forma ineficiente. É mais ou menos assim, ó. Se você é assaltado na rua, o Estado responde? Não. Não dá para o Estado responder. Porque ele não é garantidor universal, ele não tem como abarcar todas as situações de assalto. Agora, se você é assaltado na frente da delegacia, o Estado responde? Claro, responde, porque foi a má prestação do serviço de segurança pública numa situação concreta. Se você é assaltado na frente das câmeras de segurança, há responsabilidade do Estado? Claro, é a má prestação do serviço. Os agentes assistiram você ser assaltado, não fizeram nada. Se você é assaltado lá em Pernambuco, eu estava lá umas 2 semanas atrás, um rapaz foi assaltado dentro da delegacia. A moça, ela viu que ia ser assaltada, ela estava andando, viu que ia ser assaltada, entrou na delegacia, jogou a bolsa dela para trás do balcão. O assaltante entrou na delegacia, atravessou o balcão, pegou a bolsa e foi embora. E ninguém fez nada. O Estado responde? Claro, responde porque houve uma prestação do serviço. No agente, né, o policial lá de sabe o quê? Que achava que era briga de marido e mulher. Vamos supor que esse agente tenha razão, que ele não tenha culpa nenhuma. O Estado responde? Claro que sim. Não me interessa a culpa do agente. Para eu responsabilizar o Estado, basta eu comprovar a culpa do serviço. A má prestação do serviço numa situação concreta gera a responsabilidade do Estado. Vamos lá, vamos mais exemplos. Lá em São Paulo, há um tempo atrás, pouco tempo atrás, choveu. Alagou o bairro todo. Ficou lá pela conta das janelas, a água. Depois que parou de chover, 6 dias depois o bairro ainda estava debaixo d'água. O povo usando porta de jangada, fazendo surf de enchente, um espetáculo. 6 dias depois de parar de chover, um menino morreu de leptospirose. Minha pergunta é, o Estado responde? Claro que responde. E responde por quê, pessoal? Responde pelo fato de que? Houve uma má prestação do serviço de escoamento, uma má prestação do serviço de esgoto. Foi a má prestação do serviço de escoamento que causou um dano. Ou seja, se 6 dias depois já tivesse escoado a água, e é o que se imagina que aconteça, o menino não teria morrido de leptospirose. Então, se eu consigo comprovar que a má prestação de um serviço de esgoto causou um dano a uma criança, a responsabilidade está reconfigurada. Tá fácil, vou mais. Buraco. Bombando, né? Essa pergunta toda hora fazem pra gente pergunta de buraco. Você caiu num buraco e lascou o seu pneu, o Estado responde? Depende. Se o buraco choveu hoje e o buraco tá lá,
e você caiu porque o buraco fez hoje, o Estado responde? Claro que não. Isso é caso fortuito de força maior. A chuva está caindo, não pode, a chuva está caindo e o Estado tapando o buraco. Agora, choveu, o buraco formou. Não sei quanto tempo depois, lá em Salvador, aqui em Salvador, na minha rua, na rua de minha mãe, tem um buraco que fez aniversário. O pessoal levou faixa, levou bolo, cantou parabéns. Aniversário do buraco, 1 ano, buraco lá. Se um sujeito desavisado, né? Antigamente eu dizia se um idiota caísse num buraco desse, aí um aluno meu disse, eu caí. Aí eu não falo mais idiota. Se um desavisado cai num buraco desse, que tem 1 ano lá, o Estado responde? Claro que sim, pessoal. Isso é má prestação de serviço. Não dá para um buraco durar 1 ano. Aqui no Nordeste é muito comum. Eu saio de Salvador para algum outro canto, para Paracaju, você passa por algumas estradas que tem assim, ó, placa. Buraco na pista. Deu tempo de botar uma placa dizendo que tem buraco. Ou seja, isso é só a comprovação de que esse buraco já está lá há tanto tempo e eu consigo comprovar uma prestação de serviço. Bacana? A princípio, eu vou parar a aula aqui, porque eu não vou falar de responsabilidade objetiva por omissão, que a gente vai ver que existe, mas por enquanto a gente vai fechar aqui. A princípio, o que é que eu disse a vocês? O Estado responde por atos omissivos, né, por falta de atuação de seu agente, mas essa responsabilidade decorre da comprovação da culpa do serviço, ou seja, uma responsabilidade subjetiva que decorre da comprovação de que o serviço foi mal prestado. Fechou? Próxima aula a gente toma daqui.